Bom, gente, para mim falar sobre a reabsorção, eu preciso falar um pouco sobre a filtração, que é a primeira etapa. Então, a filtração renal é quando ocorre quando o sangue ele passa pelo rins, então ele vai vir aqui pela artéria, ele vai passar pelo rim, mais especificamente aqui no glomero, né, nos glomérulos. E o que acontece? A diferença de pressão faz com que as substâncias saiam dos vasos dos glomérulos para a cápsula de Bowman, que é essa camada aqui, ó, cápsula de Bowman. Só que apenas cerca de 1,5 litro a 2 litros é excretado na urina. Então, o que acontece? 99% desse líquido que eu filtrei, que o rim está filtrando, ele é novamente reabsorvido e apenas 1%, cerca de 1%, que é excretado na urina. A maior parte da reabsorção, ela ocorre aqui, no túbulo proximal, e uma pequena parte, ela é reabsorvida aqui no túbulo distal. A reabsorção aqui no túbulo distal, depois que ela passou, né, reabsorveu a maior parte aqui, passou pela alça de Henle, onde a gente absorve aí bastante sódio, seguiu, então uma pequena quantidade ainda é reabsorvida aqui no túbulo distal. Essa reabsorção vai ser finalmente regulada, né, possibilitando aí que os nossos rins eles reabsorvam seletivamente íons e água de acordo com a necessidade do meu organismo para a manutenção da homeostasia. Quais substâncias que são reabsorvidas aqui? Água, sódio, glicose, aminoácidos. Essa reabsorção ela pode ser transepitelial, a reabsorção que ocorre aqui dentro dos túbulos, ela pode ser por transepitelial, ou seja, o soluto. Aqui a gente tem outra foto aqui, ó, onde a gente vê o túbulo, né? Aqui o túbulo. Aqui a membrana, aqui o líquido intersticial e aqui o plasma. Então, uma das formas de reabsorção vai ser essa transepitelial, onde o soluto ele vai atravessar aqui, ó, atravessar a membrana, as duas membranas, né, aqui e aqui, ele vai atravessar a membrana e vai atingir aqui o outro lado, aqui, ó, vai para o líquido intersticial e vai para o plasma. Essa reabsorção pode ser por transporte ativo, que é a passagem da substância contra o seu gradiente de concentração com gasto de energia, ou pode ser passivo, sendo a difusão simples ou a difusão facilitada. A simples seria a passagem do soluto a favor do gradiente de concentração, sem gasto de energia, e a difusão facilitada é quando eu tenho um transportador de membrana facilitando a passagem do soluto. E a outra forma de reabsorção seria por via paracelular, onde as substâncias elas passam pelas junções entre uma célula e outra, ou seja, aqui, ó, entre uma célula e outra, nesse espacinho aqui, para dentro da célula, né? Então, ele passa entre a junção entre uma célula e outra, seguindo aqui para o plasma. A glicose, por exemplo, ela utiliza um cotransportador, ou seja, ela utiliza, por exemplo, a energia que é gasta da passagem de sódio, ou seja, ela pega uma carona. Então, um exemplo seria a glicose, né? Que ela vai fazer a utilização de um cotransportador para ser reabsorvida, né? Mas a gente, no caso de pacientes diabéticos, a gente sabe que ele tem uma alta concentração de glicose na corrente sanguínea, então não vai ter cotransportadores suficientes para reabsorver essa glicose, ou seja, uma parte vai ser excretada na urina. Isso em pacientes diabéticos. Tem gente que pergunta, ou você pode se perguntar, por que se preocupar, por que o nosso rim se preocupa em filtrar 180 litros de água, de líquido, né, no caso,
sendo que eu vou absorver 99% desse filtrado e 1% só vai ser excretado. Por que que eu não já filtro esse 1% e já não excreto esse 1%, né? Que eu não preciso. Então, por quê? Porque é muito mais simples para o meu organismo fazer um processo de filtração inespecífico de forma que as substâncias não são necessárias, de forma que substâncias tóxicas para o meu organismo elas sejam rapidamente tiradas da circulação. Então, é mais fácil o meu corpo filtrar de forma inespecífica, né? Para tirar depois, rapidamente, essas substâncias. Então, a alta taxa de filtração glomerular, ela é muito favorável para este processo de retirada rápida, que não são necessárias da circulação. Então, essa alta taxa de filtração, ela ajuda nesse processo de retirada rápida. Então, o fato de filtrar água e íons de maneira bastante inespecífica, ele vai simplificar o processo de seleção daquilo que é necessário e daquilo que não é necessário. À medida que essas substâncias vão passando pelos túbulos do néfron, à medida que elas vão passando aqui pelos tubos, o rim ele vai selecionando aquilo que é necessário para que seja absorvido novamente para o plasma, daquilo que não é necessário para ser eliminado pela urina.